Olá! Quem nunca ficou sem receber a diferença do valor de um produto por falta de troco na praça? Dá para imaginar o custo disso na ponta do lápis, se a gente fosse calcular o quanto se perde nessas transações? Pois é, mesmo com o uso maior de cartões de crédito e débito, isso ainda é muito comum. E por menor que seja o trocado, será que essa prática pode ser considerada ilegal? Tá certo receber chicletes no lugar das moedinhas? É o que vamos discutir no programa de hoje. Mas antes vamos saber o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Veja só. Dar troco de balas ou chicletes é uma prática ilegal. Ao agir desta maneira, o estabelecimento fere o Código de Defesa do Consumidor, porque deixa o cliente em desvantagem exagerada do mercado. Pode se tratar de enriquecimento ilícito, caso aconteça com frequência ou venda casada, quando o consumidor se vê obrigado a levar também outra coisa, como uma bala, por exemplo. As duas práticas são proibidas. No artigo 884 do Código Civil, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. E no artigo 39, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, é proibido condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. E para discutir as práticas ilegais do comércio quando o assunto é a falta de trocado, eu recebo aqui Fernando de Assis Bontempo, advogado especialista em direito do consumidor, e Antônio Xará, superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal. Olá, sejam bem-vindos ao Fórum. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, a lei é de 1990. Essa história de trocado, de troco, é sempre uma discussão, apesar de existir uma lei. Por que essa lei não é seguida? Olha, um dos elementos mais que eu poderia indicar como de maior justificativa é o direito consuetudinário, né? O costume do dia a dia. Acaba que entra muitas das vezes como uma tática de sempre vender um produto a mais e que muitas vezes o próprio consumidor morde aquela isca, tem interesse de fazê-lo. Mas do ponto de vista normativo, o principal elemento que justifica a prática reiterada e costumeira disso é a ausência de uma sanção clara com relação ao desrespeito desta prática específica. Sabe-se que não deve ser feito, mas na hora de se indicar qual é a sanção jurídica pelo cometimento, há uma lacuna na lei. E aí acaba que a lei passa a ser desrespeitada sempre que isso acontece. Antônio, você que já está há 27 anos na CDL, esse assunto do troco é sempre pauta? Está sempre em pauta e pelo jeito vai ser difícil acabar. Porque o que acontece hoje, principalmente alguns segmentos da área varejista, principalmente supermercado, padarias e outros segmentos, eles têm uma grande dificuldade em manter uma grande quantidade de troco. Ele não consegue trocar em bancos, porque normalmente os bancos só concedem o troco para dois ou três correntistas mais assíduos dele. O Banco Central também não dá essa oportunidade. A falta do troco no comércio, principalmente na questão de moedas, que é quando você é obrigado a pegar um chiclete ou você pegar outro produto para poder atingir aquele nível do troco, para você poder receber seu troco, há uma falta muito grande. E com isso o consumidor também sofre e às vezes pactua com isso. Ele prefere pegar um chiclete do que uma coisa maior, não se importa mais, virou uma relação de consumo. Né? O que nós vemos de grave é realmente a falta de troco na praça. Tem alguns segmentos, por exemplo, supermercado, que você tem supermercado, por exemplo, que tem 10, 15 baias de atendimento, são vários supermercados, e esse troco acaba. Eu estive observando, aconteceu comigo recentemente num pedágio, né, que eu tive que, por descuido meu, porque eu acho até uma falta de educação minha, em termos assim de poder ajudar, tem uma nota de R$50 para poder pagar um pedágio de R$3,90. E por incrível que pareça, naquele escânio que eu fui ali, não tinha troco.
Aí teve que sair, procurar em outro caixa uma série de coisas. Então, o consumidor também, às vezes, não facilita, né? Às vezes você pega um ônibus com R$50, você pega um ônibus com R$100. O doutor está aqui, sabe que é expressamente proibido. A questão do troco não é do consumidor. Isso é uma questão do empresário. O empresário tem que se virar. A responsabilidade do troco é do fornecedor, não é do consumidor, né? Por exemplo, há uma estatística, né, que ônibus, por exemplo, eles mantêm troco para R$20 no seu caixa, né, devido até à grande frota que tem e a quantidade de dinheiro que tem que levar, que hoje tem furto, uma série de coisas. Mas existem pessoas que chegam com R$50, com R$100 para trocar. Então, quando uma ou duas pessoas, por exemplo, ainda há a possibilidade de fazer esse troco, né? Recentemente teve uma campanha, inclusive rádio e televisão, que era para tirar as moedinhas do seu cofre, não sei se vocês lembram disso daí, para poder girar, porque o brasileiro tem essa o hábito de guardar, né? De guardar o cofrinho ainda, que é justo, é bacana no final do ano você quebrar o cofrinho, presentear seu filho, uma pessoa que você gosta, é importante. Mas isso aí faz um mal tremendo para a relação consumidor, né, e proprietário. Às vezes causa um desgaste, porque às vezes o proprietário que é dono do negócio, ele não está nem sabendo o que está acontecendo na ponta do caixa, né? A gente percebe que a maioria das vezes não é desonestidade dos pontos de caixa quem está dando troco, é realmente porque ele não tem como solucionar o problema naquele momento. Agora, em questão de lei, evidentemente que é proibido até com sanções penais, com reclusão, uma série de coisas que a lei abrange isso daí. Bom, você tocou nessa questão do ônibus e eu fiquei curiosa. Então, se eu chego para tomar um ônibus com uma nota de R$100, não há troco, e aí? A responsabilidade de ter o troco é da empresa? Eu posso mesmo assim usar o serviço? Ele pode se negar a me fornecer o serviço? Como é que funciona? Quanto mais quando nós estamos falando de serviços de primeira necessidade, como é o caso de transporte, saúde, educação e tantos outros, a interpretação que a lei nos conduz a ter com relação ao modus de atuação em casos concretos, ela acaba sendo potencializada em benefício do consumidor. Como foi dito há pouco, a responsabilidade de manter uma política concreta e efetiva de fornecimento de troco é da empresa, do fornecedor, e não minha enquanto consumidor. Daí que é inadmissível cogitar a hipótese de se negar a utilização de um serviço ou a venda de um produto específico em razão ou em virtude da ausência do troco, que não é da responsabilidade do consumidor. Então, nos termos da legislação, o consumidor ele tem direito de adquirir qualquer tipo de produto ou serviço disponibilizado ao mercado mediante pagamento à vista, respeitado, obviamente, normas de segurança, normas gerais que favorecem a utilização, proíbem para menores, para idosos, alguma coisa dessa natureza. Mas não sendo essa hipótese, eu com certeza tenho que me valer e a empresa tem que se virar, inclusive, com o eventual cano. Uma oportunidade, pegando o gancho do exemplo do Antônio, numa passagem por um pedágio aqui próximo, também não havia troco, eu também estava desprovido de uma nota menor, me deram uma nota promissória para eu assinar e me deixaram passar. Nota promissória. Para eu poder promover o resgate. É verdade. Existe essa possibilidade. É possível criar alternativas para que isso não venha a ser exatamente um fantasma. Até eventuais estímulos para utilizações de cartões de crédito, cartões de débito, no transporte público, os vales transportes, propagar mais essa ideia, que isso com certeza facilita bastante o dia a dia. Especificamente a pergunta é a seguinte: eu estou na boca do caixa, com R$100, o vestido custa R$80 e eu preciso de R$20 de troco. Não há esse troco. E a pessoa me propõe levar um outro item que custa R$30, eu tenho R$10 na bolsa. Isso é considerado venda casada? Condicionar a retirada, com certeza será. O que deve ser praticado a empresa tem que se virar nos 30 e encontrar os 20. Né? Tem que se virar nos 30 e encontrar o troco dos R$20, pelo método que for, pela utilização do expediente que for conveniente. Mas condicionar uma venda a outra, isso com certeza é legal. Essa questão da venda casada é até uma técnica de venda.
né? Eu já trabalhei muito tempo com venda, é uma técnica de venda. Você oferecer um produto a mais ao seu consumidor, você tentar tirar o máximo possível dele ali, sempre procurando agradar. Então, por exemplo, você vai comprar um sapato novo para oferecer uma meia, entendeu? Você vai comprar um vestido, oferece outros adereços, né? Você vai na bijuteria, quer dizer, é uma forçação de venda, mas desde que você concorde com isso. Mas no fato que você falou agora, recentemente, em relação a você chegar no caixa para pagar aquele produto que você comprou e a pessoa não ter o troco, né? A caixa não ter o troco, e te querer forçar a levar um produto para poder preencher aquele troco que ela não tem condição de lhe dar, isso aí é ilegal, está sujeito à penalização, dependendo do grau, se a pessoa realmente não... Você deixar de levar a compra por causa disso, você pode... Eu acho que pode abrir uma BO, inclusive, com sanções de multa, até mesmo fechamento de estabelecimento. Acho que é isso que procede, não sei se é dessa forma. É preciso, então, interpretar essa situação para saber exatamente o que é a venda casada, que é quando você condiciona previamente essa venda, ou então no caso de você estar na boca do caixa, então é preciso realmente analisar essa situação para saber o que é de fato a venda casada. A venda casada, já fui em loja para comprar uma camisa, saí de lá com 4, 5 camisas. Fui comprar um sapato, saí com outras coisas, porque você ali, você está num ambiente onde tudo te atrai, né? Porque a venda, o consumo, ele é mais atrativo. Às vezes você nem está precisando de comprar, mas aquilo te atraiu uma série de coisas, igual um bombom, quando você passa numa confeitaria. Você olha para o bombom, ele olha para você e você acaba comprando. Então, é diferente de uma forçação de barra. O que é forçação de barra? A pessoa empurrar um produto para poder suprir uma deficiência de serviço que ela está tendo naquele momento, que é a falta de troco. E é importante que a pessoa que estiver passando por isso caracterize, né? E se imuna de informações e de provas para que realmente seja caracterizada essa venda. Hoje, qualquer situação desagradável, ele pode registrar isso automaticamente e usar isso depois para poder agir juridicamente se ele se sentir, por exemplo, prejudicado com essa situação. É assim que nós pensamos. Ok. Eu vou pedir licença a vocês, porque agora o Fórum faz uma rápida pausa, mas volta em 1 minuto. Até já. O Fórum está de volta para continuar essa nossa conversa sobre o dinheiro do troco e práticas ilegais do comércio que acabam lesando o consumidor. A gente começa o segundo bloco com uma pesquisa recente do Banco Central sobre o assunto. Veja só. A maior parte dos brasileiros ainda prefere as compras com dinheiro, mas o uso dessa forma de pagamento vem caindo nos últimos anos. Em 2013, o dinheiro era usado com maior frequência por 78% dos entrevistados, contra 60% em 2018. Segundo o levantamento do Banco Central, o uso do cartão de crédito e de débito cresceu. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas, sendo 1.000 da população em geral e outros 1.000 entre funcionários do comércio de estabelecimentos de serviço que trabalham como caixa. Fernando, a gente falou no primeiro bloco sobre a falta das moedas, né? Mas eu tenho uma dúvida. Bom, chegou no final do ano, meu cofrinho está cheio de moedas e eu resolvo usar. O comerciante pode se negar a receber? A utilização eu sempre falo que o dinheiro, ele é um símbolo que representa um correspondente monetário. E a partir do momento que a ele é atribuído esse valor, de acordo com o normativo do Banco Central, comerciante nenhum pode se recusar a efetuar o recebimento da espécie, do numerário. Mas tem muitos que torcem o nariz, não é? Se eu fosse comerciante, alguém me trouxesse um cofrinho, eu agradeceria muito. Ainda dava um brinde para ele ainda, viu? Porque com essa falta, eu que daria o troco. Porque com essa falta de troco que tem na praça, né? Vou até estar comentando, agora recentemente, antes de entrar aqui no estúdio, que alguns estabelecimentos tá colocando até cartazes, R$100 em moeda, ganha uma caixa de bombom. Troque R$100 de moeda e ganha uma caixa de bombom. Quer dizer, o pessoal está tentando se virar para poder conseguir troco, certo? Então, eu acho que no caso de uma pessoa
quebrar seu cofrinho ali, chegar com uma quantidade de moedas, sem pelo menos se preocupar em separar as moedas e entregar para alguém para fazer um pagamento, eu acho que é obrigado, por lei, é obrigado a aceitar. E essa pessoa eu aceitaria, eu acho que até com prazer. É um presente, né? Eu já passei pela situação inversa. Vai tumultuar um pouquinho, porque vai crescer a fila, vai ter gente que vai reclamar, aquele negócio todo, verdade. Mas haja paciência, direciona para outro caixa, mas aquilo para ele é como se estivesse chovendo no deserto. É verdade. Fernando, você falou em lacuna. Eu Sim. queria que você deixasse mais claro, assim, que espécie de lacuna é essa que existe? Legal. Isso é um ponto que se replica em várias searas do direito, não apenas nessa que nós estamos analisando, né? Existe um pensamento clássico jurídico que diz que não há direito sem coerção, não há direito sem sanção. Para eu dizer que você é obrigado a vir aqui com uma camisa branca, eu preciso te dizer sob pena de. Se eu não disser sobre pena de, amanhã você vem com uma blusa amarela e o que eu disse é palavras ao vento, são palavras ao vento. Então, para que o direito ele possa efetivamente conduzir as ações do cotidiano, é inegável e inevitável que ele culmine uma pena na transgressão daquilo que ele entendeu ser a conduta socialmente adequada e estabeleceu em cima das normas. Existem incontáveis lugares na lei onde há a previsão expressa de um ilícito, de uma ilegalidade, de algo que não deve ser tido como um comportamento adequado, mas aí existe uma lacuna, uma falta, uma ausência da norma em atribuir qual é efetivamente a sanção em virtude desse fato. E aí acaba que isso estimula que as pessoas pratiquem o fato, porque não existe nenhuma conduta jurídica, nenhuma punição que venha a botar o cidadão de volta no trilho novamente. Isso desestimula as pessoas a recorrerem? Com certeza. Isso aí, a própria questão relacionada ao troco, para se ter ideia, existem alguns estados do nosso país que possuem regulamentações em leis locais que fazem a expressa referência de qual é a sanção que se aplica, inclusive com multas, sim, inclusive com associações de atividades, inclusive criminosas mesmo, delituosas. Já existem vários estados que não se ocupam disso. E aí acaba que nesses locais eu tenho interesse de gritar uma ilegalidade, eu identifico a conduta inadequada, mas na ausência da sanção não vejo resultado. Ao não ver o resultado, aí eu volto lá e pego um chiclete, que é mais fácil, né, do que ficar discutindo exatamente quais são as estruturas. Isso se replica em tantas outras situações, lei do silêncio, que muitas vezes se estabelece o decibéis, mas não se aplica a sanção, então, e nada é a mesma coisa, e aí seria basicamente essa a essência. E é o que, na mais das vezes, se estabelece com relação à questão do troco. Sabe-se que não se pode fazer, mas qual é a consequência disso? E aí a gente fica vendido. Ok. Antônio, você falou em técnicas de venda, né? Tem uma outra questão que chama muito a atenção, que é o tal do 1,99, do 99,99. Para quem paga em dinheiro, isso é péssimo, né? Se um centavo que é muito difícil. Que técnica é essa? Explica para a gente. Essa questão dessas lojas 1,99, que até agora são poucas, porque com essa questão pequena inflação, essas lojas já não estão mais só 1,99. 1,99 pega um segmento de produto e tem outros preços também são direcionados. O grande problema que tem, que quando 1,99 vira 2, né? E o próprio consumidor, por ser por um centavo, ele não se dá conta, às vezes ele nem quer reclamar. Ele considera isso já um fato normal, uma normalidade, entendeu? Às vezes até no ato de você fazer o pagamento, o próprio servidor ali, o caixa, quem esteja ali para receber a venda e dar o troco, nem fala em 1 centavo. Então, já passa a ser automático 2. Isso é uma prática que virou, o consumidor aceita e o lojista também. Não sei se todos têm essa mesma impressão, mas eu, pelo menos, associo isso e já vi algumas explicações nesse sentido, que quando nós vemos uma oferta por R$ 1,99, a gente demora para associar mentalmente que são R$ 2,00. Uhum. E aí a gente acaba, por esse motivo, comprando, achando que é R$ 1,99, só se dá conta que são R$ 2,00 na hora que a gente vai pagar.
Por isso que um carro de 19.999 parece ser mais acessível ao meu bolso do que um de 20 mil. Não é só 1,99, pode ser 69.990. Isso é uma prática. O cérebro sempre tende a pensar no valor menor, né? É 69.999, não, é só 69 mil. Realmente é para mentalizar e corromper o consumidor. É bom você deixar claro Exatamente, mesmo. porque técnica de venda não tem nada a ver com isso. Técnica de venda é bom atendimento, é você procurar oferecer o melhor para o seu cliente, o custo-benefício, tem que saber se o cliente, aquilo que vai oferecer o cliente, realmente o cliente vai satisfazer o cliente, ou vai vender uma coisa inapropriada. Né? Se ele tem, inclusive, até mesmo analisar se ele tem condição de levar aquele produto e honrar com seus pagamentos com aquele produto. Então, a gente pode afirmar que não é uma técnica de venda, e sim uma espécie de programação neurolinguística para o mal. Para poder que é usado, isso aí não é usado só no 99, na televisão. Qualquer comercial, hoje você assistir a televisão, você vai ver vários comerciais com essa prerrogativa de indução do 990 ou 99, isso aí para qualquer tipo de mercadoria. Qualquer tipo de técnica que seja utilizada para vender, ela precisa pautar-se necessariamente pela transparência e pela clareza da oferta. Então, na minha visão, qualquer elemento que você use de aspectos de subterfúgios, de leituras subliminares, como esta, de tentar induzir a mente do consumidor a achar que é um em vez de ser dois, ela certamente afronta a clareza e a atuação do Código de Defesa do Consumidor. A fiscalização do troco também é atribuição do PROCON? O PROCON é um órgão que tem por responsabilidade analisar, fiscalizar, punir, controlar todo e qualquer tipo de atuação voltada à defesa do consumidor. Tanto o consumidor, ao se sentir lesado por qualquer motivo, ele vai ao PROCON. E todas as lojas são obrigadas a ter, isso é lei, é obrigada a ter o código do contribuinte visível, não é isso? E também ter o número do PROCON, o 151 do PROCON lá, para que tenha acesso. E o PROCON, hoje ele aceita reclamações por e-mail, pelo Zap, por telefone. Antigamente era só pessoal, né? E provavelmente essa reclamação ela vai ser analisada e o que foi reclamado, a pessoa reclamada, a empresa reclamada, vai ter que comparecer ao PROCON para poder esclarecimentos. Né? Então, há uma luz, né? Mesmo havendo uma lacuna, existe essa possibilidade de ligar ao PROCON, dar a queixa do que está acontecendo? Sim, existe não se dá para dizer que é deficiência, mas é importante compreender que existe uma limitação de atuação do PROCON. O PROCON, ele não consegue alcançar o caso concreto, ele consegue alcançar a coletividade. Tanto é que, identificada uma falha na prestação de serviço, o PROCON tem instrumentos administrativos de interdição, bloqueio de bens, a apreensão de produtos, etc. e tal, mas ele, por exemplo, não tem a atribuição de obrigar a empresa a cumprir com o que ela entende ser adequado ao consumidor. Essa busca individual, ela é dada ao Poder Judiciário. Aí o interessado tem que ir lá no Poder Judiciário, no Juizado Especial e ajuizar a sua ação. O PROCON ele é muito importante, extremamente importante, para um trabalho, entre aspas, de médio e longo prazo. Porque a partir do momento em que ele mapeia e tem condições de fazer isso através das denúncias individuais, que ele não consegue resolver, mas entra no seu banco de dados. Ele consegue mapear qual é a conduta inadequada tido naquele segmento específico, naquele shopping, alguma coisa dessa natureza, ele consegue aí envidar atividades fiscalizatórias e aplicar multas com o objetivo de coibir aquilo que é posto. Então, é absolutamente fundamental que a gente faça todo e qualquer tipo de denúncia ao PROCON, até na condição de cidadão, para contribuir para que exista um banco de dados efetivo, verdadeiro, concreto, com relação aos atos que são praticados, mesmo sabendo que o PROCON tem um viés de atuação mais pela coletividade, mais por um projeto, um programa de defesa do consumidor, do que naquele meu caso específico, que realmente muitas das vezes eu tenho que parar no juizado de pequenas causas, no juizado especial. Eu queria aproveitar que você, representando a CDL, está aqui, Antônio, e perguntar sobre o cadastro positivo, porque muitas pessoas que usam dinheiro, não estou dizendo todas, mas muitas pessoas que usam é porque não tem o cartão de crédito e o cartão de débito, né? Como é que está essa história do cadastro positivo?
O cadastro positivo ele vem somar na área creditícia mais uma vantagem para o consumidor que honra os seus compromissos, né? Então, qual é a diferenciação que tem hoje? Hoje, porque existe a rede creditícia, os birôs de crédito, que hoje são praticamente 3 em nível nacional, que é o SPC, que é o Serasa, que é o Banco Boa Vista, eles informam se a pessoa está negativa ou não, se está com o nome inserido no SPC ou não, né? Então, hoje, o sistema financeiro, ele já embute no preço uma prévia da inadimplência. Então, já coloca-se no produto ou nos juros a ser financiado essa prévia inadimplência. O cadastro positivo ia diminuir essa questão, porque seria uma troca de dados das grandes empresas, dos grandes bancos de dados, cartões de crédito da área financeira, de informações creditícias do seu, por exemplo, eu comprei num certo banco, fiz um financiamento em certo banco, então eu paguei em dia, paguei certo. Hoje não tem como outro banco saber disso. Eu fui um bom pagador no banco X ou na loja X. Com o cadastro positivo, com essa integração, eu vou saber, olha, que você está indo na minha loja, você nunca comprou comigo, mas eu sei que você é um bom cliente porque você liquidou, você teve o seu histórico financeiro de liquidez, você fica sabendo que não acontece hoje. Então, há um fortalecimento, inclusive para a questão de cartório, de registro, uma série de coisas. Então, é um benefício para os birôs de crédito. Ok. Eu agradeço a participação de vocês aqui no fórum. Muito obrigada pela rica conversa que tivemos. Eu agradeço, estou à disposição. Eu agradeço. Obrigada. E eu agradeço também a você que assistiu ao fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. E para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. E a TV Justiça também tem um novo canal no YouTube. É o TV Justiça Oficial. Tchau!